8h37, agora uma ótima notícia para a gente. O governo do estado está investindo mais de 115 milhões no ensino da nossa região. 3 faculdades de tecnologia e 3 novas escolas técnicas já começaram a funcionar. E outras 6 ETECs entrarão em atividade até 2009. É ensino profissionalizante de qualidade para ajudar os nossos jovens a entrar no mercado de trabalho. Vocês sabiam que cerca de 80% dos alunos das ETECs e FATECs conseguem um emprego até um ano depois de concluir o curso? Como é importante isso, não é mesmo? É bom saber que o governo do estado está aqui na região de Campinas, trabalhando pela educação e melhorando a vida das pessoas. Bom, como eu já disse, está conosco aqui o deputado estadual Jonas Donizete. Participou da última eleição, foi quase igual votado ao Carlos Sampaio, mas isto não representou muito para ele, que ele veio para uma eleição para tentar ganhar a eleição. Deputado Jonas Donizete, ficou insatisfeito, muito insatisfeito, pouco insatisfeito com a sua votação na última eleição municipal? Bom dia. Bom dia, Zé Arnaldo, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal Gente. Zé Arnaldo, eu fiquei satisfeito. Eu acho que foi, é claro, você usou uma expressão, quando a gente entra numa disputa, entra visando a vitória. Mas eu acho que tem que se analisar as circunstâncias dessa disputa. E analisando as circunstâncias dessa eleição passada, eu percebo que foi um resultado positivo. Porque eu até escrevi, Zé Arnaldo, um artigo para o Correio Popular, e nesse artigo eu dizia o seguinte, que eu não entrei nesta eleição iludido, eu sabia das dificuldades dessa eleição. Então você falou bem, eu acho que o número de votos que eu atingi foi um número considerável, né? Eu tive 77.575 votos. Eu aumentei, praticamente fui o único candidato aí que teve um progresso, um aumento de votação. Mas não é só isso. Boa parte dos meus votos que eu teria potencial de ter, eu senti que ficou represado na votação do atual prefeito. Eu tentei até, em alguns comerciais, alguns debates, falar um pouco sobre isso de uma forma que a população pudesse entender e ver se a gente conseguia esse voto. O que eu senti? As pessoas, elas achavam assim, que eu estava preparado, mas que nessa eleição tinha o atual prefeito e, portanto, elas iriam votar no atual prefeito, mas não queria que eu desistisse, que eu continuasse aí persistindo. Então eu acho que eu entendi o recado. Sai da eleição sem nenhuma mágoa, sem nenhum resquício. Volto a frisar, escrevi até um artigo para o jornal em que falei isso, que eu estou à disposição da cidade, reconheço a legítima vitória que o prefeito teve, sem nenhum tipo de mágoa, e o que ele precisar contar comigo como deputado para ajudar Campinas, eu estou à disposição da cidade. Durante o debate aqui na Band, o senhor disse que o prefeito estava um pouco prepotente, já estava muito cheio de si, que já ganhou e tal. Essa imagem acha que foi dita no debate, no calor do debate, ou é uma realidade e poderemos ter que conviver com ela daqui para frente? Olha, Zé, eu prefiro aguardar o decorrer dos tempos, né? Eu acho que realmente naquele momento ele estava daquela maneira que eu falei, eu sentia isso. E eleição, você sabe como é que é eleição, não existe eleição ganha de véspera, por mais que uma pessoa, pode ver aí vários casos, em São Paulo a Marta saiu disparado na frente, agora o Kassab tá para ganhar o segundo turno, em Belo Horizonte o rapaz lá, o Leonardo Quintão, estava com 2%, agora está com 51% no segundo turno. Então naquele momento eu retratei ali uma realidade que eu sentia que o prefeito estava muito, um excesso de autoconfiança, vamos dizer assim, até teria ingredientes para isso, mas não é recomendável. Agora, o exercício do mandato a gente vai ter que acompanhar. Eu não é nenhuma pretensão de dar conselho, mas eu acho que um pouco mais de humildade nas relações não faria mal para ele, não. Eu acho que ajudaria a cidade. Uma coisa que eu falei nos debates também, no mandato passado, em muitas circunstâncias, eu tentei trazer recursos para a cidade, viabilizar junto ao governo do estado, e eu não senti muita disposição da prefeitura em ter essas parcerias. Eu espero que nesse segundo mandato, já que ele não vai agora concorrer novamente à eleição, que essa situação modifique, porque eu acho que é Campinas quem perde se a gente não tiver essa harmonia.
Deputado Jonas Donizete, o senhor é a segunda tentativa de ser prefeito em Campinas e a segunda que não deu. O senhor entende que essas tentativas frustradas desgastam a imagem do candidato derrotado ou ajudam a fortalecer essa imagem perante o eleitorado? Depende das circunstâncias. Eu acho que no meu caso, eu acho que foi positivo as duas tentativas, né? Por quê? Porque eu tenho argumentos para usar o porquê que eu não obtive o melhor resultado. Ou seja, eu fui na primeira eleição sozinho com o PSB, nessa segunda eleição PSB e PTC, pouco tempo de televisão, recursos também parcos, então as condições foram muito adversas. Eu não tive ainda a condição de disputar uma eleição de igual para igual. Eu acho que se numa circunstância eu tiver essa condição, eu acho que o resultado pode ser diferente. Bom, vamos falar agora da sua atividade parlamentar, deputado Jonas. São Paulo ainda está vivendo aquela confusão de segundo turno e tal. Isso atrapalha a atividade da Assembleia ou já deu para ela voltar após o primeiro turno em outras cidades, né? O final, já deu para ela voltar à sua normalidade? Olha, Zé, eu diria para você assim, já melhorou do que estava no período eleitoral, porque tinha muitos deputados, porque o pessoal às vezes vê só quem é candidato, mas às vezes o deputado que não é candidato, ele está mais envolvido com a eleição do que quem é candidato, porque ele tem os prefeitos, ele viaja, tem os vereadores que o apoiaram. Então, na verdade, o processo eleitoral é comum que exista essa letargia no ambiente político, porque todo mundo está envolvido em algum processo. Agora, terminando o primeiro turno, no estado de São Paulo, a gente tem aí meia dúzia de cidades que estão disputando o segundo turno, então já melhora bastante. Apesar do que, é isso que eu te falei, existe ainda um processo, vou te citar um exemplo meu pessoal. Na cidade de Rio Preto, por exemplo, São José do Rio Preto, tem um deputado disputando lá, o Valdomiro Lopes, que ele foi para o segundo turno, ele é do meu partido, é meu liderado, né? Então eu devo, semana que vem, dar um pulo lá em Rio Preto para dar um apoio, apesar de não ser conhecido na cidade, mas essa coisa sempre é um gesto de carinho, de apoio para a pessoa que está envolvida ali na disputa. Eu que já disputei eleição majoritária, sei que isso tem um peso, tem um valor. Então, como eu, outros deputados também. Aí nós temos lá em São Paulo a Marta e o Kassab. Você pega PSDB, PT e Democratas. Só isso daí já dá uma bancada de 50 deputados. São pessoas também que estão envolvidas nesse processo. Então eu diria a você que eu acho que para voltar à normalidade mesmo, aí só quando passar aí o segundo turno realmente. E tem alguma coisa importante para esse final de ano para ser votado na Assembleia, deputado Jonas Donizete? O que tem? Orçamento? O que falta para votar? Tem alguma coisa importante na Assembleia? Tem. A Assembleia, mesmo nesse período, nós criamos um calendário de votação que toda semana nós tivemos alguma votação significativa. Para você ter uma ideia, no meio do processo eleitoral aí, nós votamos a estruturação do SPPREV, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais. Nós já tínhamos votado a lei que criou, mas não tinha ainda a estrutura que iria funcionar o Instituto da Previdência do Estado, o SPPREV. Então nós votamos no mês de setembro e foi criada essa estrutura. Agora nós estamos para votar também, entrou em pauta na terça-feira, mas recebeu emenda de plenário, então saiu de pauta, deve voltar na próxima terça, uma reestruturação da Polícia Militar. Eu diria para vocês que nós estamos aí votando passo a passo uma recomposição de questões salariais dos servidores públicos. Está para chegar também uma lei que vai pegar a Lei 712. Essa Lei 712, ela envolve milhares de funcionários do Estado que foram contratados por ela. E envolve diversas secretarias. São funcionários que estão com salário muito defasado e deve estar para chegar também na Assembleia agora uma lei que dá um reajuste salarial a esses funcionários. Estamos na expectativa também dessa questão da Polícia Civil, que é algo realmente muito duro, aí é o problema que o Estado está vivendo, né? Essa questão da greve, a reivindicação que, diga-se de passagem, é uma reivindicação justa, né? Então a nossa expectativa, enquanto parlamentar, é que nós possamos receber lá na Assembleia uma matéria sobre essa questão, que contemple, se não 100% aí o que a Polícia Civil está almejando, mas que pelo menos a gente possa retomar a normalidade aí dos trabalhos.